Apostos para dar continuidade às notícias desta segunda-feira. Obrigada, Ronaldo. Boa noite para você, boa noite a todos. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Bianca. Boa noite para você que está em casa e que segue com a gente. E o professor de uma escola municipal de Beberibe, cidade do litoral leste do Ceará, foi afastado do cargo depois de ser denunciado por assédio sexual contra um aluno, um adolescente de 14 anos de idade. O Jornal da Cidade abre esta edição com mais informações sobre o caso, que já está sendo investigado pela polícia. Mônica Damasceno, boa noite para você. Ele enviava, Mônica, mensagens com teor sexual para esse garoto? Conta pra gente. Boa noite, Bianca, Alexandre, a todos que acompanham o Jornal da Cidade. Pois é, segundo a mãe desse adolescente que teve acesso a essas mensagens, e que foi a partir disso que a denúncia veio à tona, sim. No Dia dos Professores, esse aluno de 14 anos mandou uma mensagem parabenizando esse professor pelo dia. Só que, em resposta a essa mensagem, o professor perguntou se ele queria ver algo a mais, além da nota. E perguntou se ele poderia fazer uma chamada de vídeo. Segundo a mãe, o professor deu todos os indícios de que queria demonstrar ao aluno que estava excitado e que tinha algum tipo de atração física por esse adolescente. Segundo informações, esse professor é casado, pai de 2 filhos. Ainda de acordo com a mãe desse aluno, o estudante está se sentindo muito culpado. E principalmente porque o professor mandou uma mensagem de áudio no grupo desses estudantes, dizendo que esse aluno tinha entendido tudo errado e que era apenas uma brincadeira. Bianca e Alexandre. Qualquer coisa menos brincadeira, né? E a Polícia Federal cumpriu na manhã de hoje um mandado de busca e apreensão na casa de um homem, morador de Fortaleza, suspeito de compartilhar na internet mais de 700 arquivos de abusos sexuais de crianças e adolescentes. Os detalhes com Fernando Benevides. De acordo com as investigações, os compartilhamentos foram feitos nos últimos 2 anos. Nesse período, o suspeito já respondia em liberdade pelo mesmo crime. A condenação saiu no ano de 2020. O homem não chegou a ser preso e continuou a compartilhar o material nas redes. No mês passado, a Polícia Federal voltou a investigá-lo e, mais uma vez, ele pôde responder por armazenamento e difusão de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente. Os celulares, documentos e outras mídias apreendidos na casa do suspeito nesta segunda-feira serão analisados. Fernando Benevides para o Jornal da Cidade. Veja agora outros destaques desta edição. Criança de 2 anos fica horas perdida e é localizada a 2 quilômetros de distância de casa em mata fechada. Policial salta de helicóptero para capturar suspeito de furto que fugia pelo mar. E subtenente da aeronáutica é baleado durante troca de tiros com PM. CAPs infantis de Fortaleza atendem em 8 meses mais de 45 mil crianças e um deles mudou de endereço. Tem ainda, peixe-leão é visto pela primeira vez próximo à orla da capital. E depois de mais um fim de semana de bola rolando, como está a situação de Ceará e Fortaleza no Brasileirão? O Jornal da Cidade desta segunda-feira já está no ar. Três homens foram encontrados mortos em Paracuru, no litoral oeste do estado. Um deles foi apontado como sendo um DJ conhecido nas plataformas de música, mas a informação ainda não foi confirmada pela polícia. Os corpos estavam na estrada da Pedra Rachada, em uma área de duna, todos com marcas de tiros. A Secretaria da Segurança Pública disse que policiais militares e peritos estiveram no local e agora o caso será investigado pela Polícia Civil. Nada mais foi divulgado. Um traficante de drogas de Rondônia foi preso no interior do Ceará com 81 quilos de pasta base de cocaína. O material estava escondido em 2 pneus que foram deixados em um sítio na zona rural de Morada Nova, região Jaguaribana. Sebastião de Oliveira, de 56 anos, estava no local e foi detido. Ele já responde por tráfico de drogas em Rondônia. Fortaleza conta atualmente com 2 CAPs infantis que atenderam só de janeiro a agosto, ou seja, em 8 meses, mais de 45 mil crianças. Um deles mudou para um espaço maior que foi entregue nesta segunda-feira.
Já são 2 meses de acolhimento no CAPS infantil do bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. João Victor tem 6 anos e foi diagnosticado com um grau mais severo de autismo. A mãe, Eliana, encontrou aqui a ajuda que precisava. Ele não fala e eu acho que agora, com a estrutura maior, ele vai falar, vai ter acompanhamento por fono, pelo TA, pela ocupacional. A unidade funcionava em outro local, mas foi transferida para este novo espaço, mais amplo e com capacidade maior de atendimento. A estrutura foi inaugurada na manhã desta segunda-feira pelo prefeito José Sarto. Dentro de 6 meses, não é isso? Nós teremos um outro CAPS infantil na Regional 5 e nós estamos estudando a ampliação dessa rede, tanto de CAPS infantil como CAPS AD, fazendo uma dissociação, para que a gente possa dar melhor atendimento a essas crianças. Fortaleza possui atualmente 15 centros de atenção psicossocial, 6 gerais, 2 infantis e 7 para acolher dependentes de álcool e outras drogas. São ainda mais 5 unidades de acolhimento para dependentes químicos e 3 residências terapêuticas. A gente precisa ter uma ampliação de serviços para essas crianças, porque quanto mais precoce nós estivermos diagnosticando, esses transtornos do desenvolvimento, do comportamento, e pudermos intervir com terapias, com apoio a essas famílias, melhor resultado essas crianças atingirão quando forem adultos. As unidades são consideradas portas abertas, ou seja, a população pode procurar os serviços diretamente nesses locais ou ser encaminhada por algum posto de saúde da capital. Só os CAPS infantis, por exemplo, realizaram cerca de 46 mil atendimentos entre janeiro e agosto deste ano. Até dezembro, uma nova unidade deve ser entregue, ampliando assim o número de pessoas assistidas. Mas tem já uma previsão de inauguração, se Deus quiser, até o final desse ano, de um novo equipamento, que é um CAPS infantil na Regional 5, o que vai aumentar ainda mais a possibilidade de acesso à população, principalmente nessa faixa etária da infância, ao atendimento em saúde mental. O número de vagas de trabalho já começou a crescer com a chegada aí do fim de ano. E não só para quem procura emprego com carteira assinada, viu? O mercado para os autônomos também deve melhorar em dezembro. Assis trabalhava como porteiro de condomínio, mas desde 2017 vive de bicos. Agora busca emprego formal na unidade do CineDT no centro de Fortaleza e está otimista. Ou temporário ou formal, efetivado, no caso, Além das vagas formais, tem oportunidades para os autônomos. Otávio vem 2 vezes por semana em busca de vagas para este tipo de trabalho. Eu estou procurando uma capacitação e uma vaga de emprego para poder capacitar nessa vaga que eu estou à procura. Os autônomos são aqueles que trabalham por conta própria, sem carteira assinada. E os tipos são vários, desde profissionais da construção civil aos da saúde. E o setor mais procurado, tanto pelos trabalhadores como por quem contrata, é o de serviços. De janeiro a outubro deste ano, 12.348 serviços foram realizados por intermédio do Cine, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram girados, foram repassados, foram movimentados em mais de R$1.500.000, R$1.568.000 durante todo o ano de 2022. Atualmente, são 1.783 profissionais cadastrados no banco de dados do Instituto. No último trimestre de 2021, foram 11.985 serviços feitos pelos autônomos cadastrados no Cine. A expectativa para novembro e dezembro deste ano é positiva. Esse final de ano, com o 13º, o trabalhador vai ter uma renda extra e, com isso, vai fazer algum tipo de serviço, algum tipo de melhoria nas suas residências e o IDT está à disposição para ofertar profissionais com qualidade para prestar esse tipo de serviço. Suiane está saindo com a entrevista marcada e confiante. Tenho um filho, então preciso de emprego fixo para poder cuidar da minha cria. Eu já consegui uma entrevista, então vai estar tudo certo, se Deus quiser. Vai sim. Agora futebol. O Campeonato Brasileiro está chegando ao fim e o futuro de Fortaleza e Ceará já começa a ser traçado. Se tem uma coisa que emociona é a homenagem. Para o mister Juan Pablo Vojvoda, todo e qualquer reconhecimento é pouco. É tanta coisa que ele fez
e ainda está perigando mais uma conquista. Clube, você conhece melhor que eu. Eles vêm de uma sequência de 5 ou 6 anos atrás, de Série C, Série B. Agora logramos a continuidade em Série A, classificação a Copas Internacionais, mas o clube tem que continuar crescendo. Mas a virada de chave aconteceu para valer. O empate contra o Atlético Goianiense só fez confirmar o que vos digo. Com o resultado, apesar de não ser o esperado, o Leão fica em 10º colocado e buscando a todo custo uma vaga na Libertadores da América, onde já se viu contrariando todas as apostas. Agora, o que o torcedor quer é que Vojvoda permaneça. Isso só o tempo vai dizer. Eu vou analisar também o crescimento do clube, vou exigir e a diretoria exigirá também a comissão técnica. O clube tem todo para continuar crescendo e vamos a escolher lo melhor sempre para a Fortaleza. Já o Ceará segue na difícil luta contra o rebaixamento. A derrota contra o Corinthians dificultou ainda mais a situação do Alvinegro de Porangabuçu na Série A do Campeonato Brasileiro. Para escapar da degola, o Vovô precisa ganhar os seus 2 próximos confrontos contra os já rebaixados Avaí e Juventude. Além disso, precisa torcer para o tropeço de 2 adversários diretos nessa luta. Missão muito difícil, ou melhor, quase impossível. É até redundante dizer isso aqui, mas o Alvinegro vem de outra derrota, sem nem como falar. A justificativa que o treinador interino Juca Tonello deu foi que enquanto houverem chances, as esperanças estão na rotina. A gente veio aqui e mostrar essa força, mostrar essa atitude, já nos dá esperança aí de que a gente consiga aí, na próxima partida reverter essa situação, porque é o que nos resta, né? Continuar lutando, continuar trabalhando. Aqui ninguém vai entregar os pontos antes, ninguém vai jogar toalha. O que resta a partir de agora é esperar. Afinal, o futuro de Ceará e Fortaleza depende das 2 próximas rodadas, que vai ser emocionante. Disso eu não tenho a menor dúvida. E é justamente esse contraste entre as campanhas de Ceará e Fortaleza o tema do comentário de Luiz Henrique Pontes na coluna Camisa 8 de hoje. Tá contigo, brother. Depois de perder para o Corinthians por 1-0 na última rodada, agora só resta o seguinte caminho para o Ceará. Para evitar a queda, o Alvinegro de Porangabuçu precisa vencer os duelos contra Avaí e Juventude e ainda secar Cuiabá e Atlético Goianiense. Para o Ceará, o Dourado do Mato Grosso não pode somar mais do que 1 ponto nos últimos 2 jogos. Esse é o mesmo pensamento com relação ao time do Atlético Goianiense, que também não pode vencer os 2 jogos que lhe faltam. Para resumir, o Ceará precisa marcar 6 pontos, o Atlético Goianiense no máximo 4 e o Cuiabá no máximo 1. Ou seja, só um grande milagre salva o Ceará da Série B 2023. Quem não precisa de milagre algum é o Fortaleza. Mesmo empatando com o Atlético Goianiense em pleno Castelão, o tricolor ainda tem chances reais de buscar uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Restando 2 rodadas para o fim da competição, o Leão tem que secar o Atlético Mineiro, que joga daqui a pouquinho contra o Botafogo, para não ver a distância para o G8 aumentar. O Fortaleza é o 10º com 49 pontos e o Galo Mineiro tem 52. Ainda hoje você vai saber a história do menino de 2 anos que se perdeu na mata fechada em Maranguape. Na volta do intervalo, a troca de tiros entre um subtenente da aeronáutica e um PM, por causa de uma moto roubada. Trabalho que dá mais educação. Com a expansão do ensino de nível superior, o Ceará passará de 16 para 23 municípios com sedes de suas universidades estaduais. Cursar medicina perto da minha família me motiva muito. Além disso, serão novos cursos e um concurso público para novos professores nas 3 universidades estaduais, o que traz novas perspectivas de vida para muitos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade.
Camisa 8. Todo domingo, 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Trabalho que dá cultura. Com a inauguração dos novos equipamentos culturais do governo do estado, o dia a dia da IVNA ganhou mais arte, conhecimento e lazer. Dá orgulho de ter um museu desses aqui no nosso estado. Com o novo Museu da Imagem e do Som, a Estação das Artes, a Casa do Cego Aderaldo em Quixadá, o Centro Cultural do Cariri e tantos outros, o governo democratiza o acesso à cultura, fomenta a economia criativa e promove a cidadania dos cearenses. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Chegou a hora! Bora viajar! Se você está planejando uma viagem para a Disney, não deixe de entrar no nosso site. Em colunaboraviajar.com.br você encontra todas as novidades dos parques temáticos da companhia, seja nos Estados Unidos, na França, na China ou no Japão. Então entra lá, corre e acessa colunaboraviajar.com.br. Trabalho que dá dignidade. Com os programas sociais do governo do Ceará, o dia a dia na casa da Dona Isabel mudou para melhor. Hoje tem comida na nossa mesa e gato pra gente cozinhar, né? Hoje, programas sociais como o Auxílio Catador e o Vale Gás, criados durante a pandemia, viraram políticas permanentes que, junto com o cartão Mais Infância, garantem mais dignidade à família da Isabel e ajudam no combate à desigualdade social em todo o estado. Governo do Ceará. Trabalho que dá resultado. Mas o senhor realmente confirma o que disse em entrevista? Ok, mas eu preciso lembrar o senhor que, como entrevistadora, eu tenho o dever de fazer todas as perguntas. Jornal da Manhã Entrevistas com Patrícia Calderon. Todo sábado, 8 da manhã, na Jovem Pan News, Fortaleza, 92,9. Informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Trabalho que dá mais educação. Com a expansão do ensino de nível superior, o Ceará passará... Um homem foi executado a tiros em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, depois de sair da missa de 7º dia do filho, que também foi assassinado. Já se sabe se existe alguma relação entre as duas mortes. Quem vai nos falar agora é a Mônica, que volta aqui ao vivo para o nosso telão. Mônica, está contigo. E aí, mãe? Segundo a polícia, ainda não há informações se há relação entre esses dois crimes e também sobre... A gente teve um pouco de dificuldade de ouvir a Mônica, já vamos então retomar aqui esse contato. E olha, um subtenente da Aeronáutica e um soldado da Polícia Militar trocaram tiros em Fortaleza. O que chama a atenção nesse fato é o motivo do desentendimento, uma moto roubada. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o PM teria localizado o veículo do irmão, que havia sido roubado, perto da casa do militar da Aeronáutica. Durante essa briga, eles atiraram e o subtenente foi atingido na virilha. Já o irmão do PM acabou baleado na barriga. O comando da Base Aérea de Fortaleza informou que vai abrir um inquérito para apurar o caso. E começou hoje a semana de conciliação. Mais de 7 mil processos já foram agendados no Ceará, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Manuel é advogado, representante de uma empresa e participa da audiência de conciliação buscando acordo com o cliente. Para ele, a oportunidade de diálogo é um passo importante para finalizar o processo. A Justiça está implementando essa modalidade, certo? Exatamente para as partes conversarem, para ter uma paz. Se há a possibilidade do acordo, a audiência de conciliação chega no objetivo, de forma rápida e amigável. Ter mais casos assim, resolvidos ou próximos da conclusão, é a expectativa da 17ª Semana de Conciliação do Conselho Nacional de Justiça. No momento da semana, a gente intensifica para mobilizar a sociedade, para explicar as vantagens desse processo conciliatório,
já que a decisão não vem de um terceiro, mas as próprias partes elas chegam a um consenso, então a gente entende que essa é a melhor solução para o seu conflito. Mais de 7 mil processos foram agendados nesta semana de campanha nacional. O número de audiências é intensificado nesse período e as causas contempladas são diversas, como divórcios e até problemas com o banco. Normalmente são causas cíveis, demandas de consumidor, de família, ação de alimentos, divórcio, guarda. Os casos precisam estar na justiça para que sejam contemplados pela campanha. Os envolvidos podem solicitar conciliação, como explica a coordenadora do Núcleo de Solução de Conflitos do Tribunal de Justiça do Ceará. A gente tem um aplicativo, uma ferramenta dentro do próprio site do Tribunal de Justiça chamado Quero Conciliar, em que a parte ela pode ter acesso, ela vai indicar o número do processo, ela vai indicar o nome das partes e aí a gente vai tomar conhecimento desse interesse e vai agendar a audiência. Vou então retomar aqui o contato com a Mônica, ela está ao vivo com a gente e vai falar sobre esse caso de um homem que foi executado a tiros lá em Caucaia, logo depois de sair da missa de 7º dia do filho, que também foi assassinado, né, Mônica? Isso mesmo, Bianca, mas ainda não há informações sobre qualquer relação dos dois casos e nem nomes, ainda não há autores, mas a polícia segue investigando para chegar até esses nomes. Messias Gutenberg, de 46 anos, foi morto a tiros na praia do Pacheco. Ele era motorista de aplicativo, no seu carro tinha inclusive outros ocupantes, mas somente Messias Gutenberg perdeu a vida. Ele foi seguido por um outro veículo quando foi surpreendido pelos disparos e a maioria desses disparos foi na cabeça, por isso ele morreu no local. Ele vinha da missa de 7º dia de seu filho Gabriel, que foi visto pela última vez na Lagoa do Banana e posteriormente foi encontrado morto depois de dias desaparecidos. Gabriel tinha várias marcas de violência no corpo e foi encontrado também com as mãos amarradas. A Polícia Militar esteve no local, a Polícia Civil também esteve no local e a perícia forense e seguem as investigações para chegar até os autores desse crime. Bianca e Alexandre. Ok, Mônica, muito obrigado. E a presidente do Tribunal de Justiça, Nailde Pinheiro, cumpriu a agenda hoje como governadora em exercício. Nailde Pinheiro esteve presente no lançamento de novas rotas aéreas para o interior do estado. Agora, a mesma empresa aérea passa a operar nos municípios de São Benedito, Crateús, Iguatu e Sobral. Os destinos se somam a outras 4 localidades já operadas pela companhia. São elas Fortaleza, Juazeiro do Norte, Jericoacoara e Aracati. Todos os voos terão ligação direta com a capital e serão realizados através de aeronaves Cessna Grand Caravan, que tem capacidade para 9 passageiros. Nailde Pinheiro assume o governo do estado, enquanto Isolda Sela participa da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito até o dia 12 de novembro. A desembargadora é a terceira na linha de sucessão do estado. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, está de licença e também fará viagem para o exterior. É um aumento da conexão capital-interior, sem contar que o desenvolvimento econômico, o turismo, todas essas atividades elas serão beneficiadas. A população cearense hoje ganha com essa nova empresa de elevar a quantidade de cidades que serão beneficiadas com estes voos. Olha, a venda de bicicletas vem batendo recordes nos últimos 2 anos. Seja para economizar no combustível ou como atividade física ao ar livre, tem muita gente adotando as magrelas como meio de transporte. Começar uma atividade física pode ser um desafio, mas a criação do hábito é um dos primeiros passos dessa jornada. Por ser uma atividade de menor impacto, o ciclismo é a prática ideal para quem deseja sair do sedentarismo. Verônica começou a pedalar há 2 anos pensando nisso. Foi um esporte que eu me apaixonei, perdi mais de 20 quilos referente ao pedal. Desde quando eu comecei, eu estava com quase 90 quilos e hoje eu estou pesando 73, então foi um esporte que eu me apaixonei. E hoje o pedal é uma terapia para mim,
uma diversão. Carlos e Gilvan, que são amigos de longa data. Os dois moram no mesmo bairro e costumam pedalar juntos praticamente todos os dias até a beira-mar, antes de ir ao trabalho. A bicicleta já virou uma companhia indispensável. O ruim é sair de manhã. Depois que você sai, a melhora é significativa e vale a pena se acordar, fazer um esforço e vir pedalar. Por dia, a média de 15 quilômetros, que acho a média, né? E final de semana a gente estica um pouco mais. E ainda tem aqueles que levam o pedal como algo além de um simples hobby. É o caso de Wilson, que desde 2011 é praticante do triatlo. Por isso pedala, nada e corre. O atleta coleciona 148 medalhas e até já viajou para o interior montado na sua bike. Eu me senti uma pessoa muito cansado, entendeu? Muito estressado, afobado. E eu tinha que procurar um meio para que eu saísse disso. E hoje eu sou um grande praticante de atividade física nas modalidades de corredor, ciclista e também no nado. Com a mudança dos hábitos da população no país, a compra de bicicletas tem aumentado consideravelmente nos 2 últimos anos. Para se ter uma ideia, em 2020, as vendas bateram recordes históricos e subiram 50% com relação a 2019. Nos últimos 2 anos tivemos um grande crescimento, né? Tanto é que tivemos que mudar de ponto, né? Porque não suportava os produtos, né? Tivemos necessidade de mudar de local para expor mais produtos, mais bikes. Né? Em Fortaleza, a rede cicloviária cresce cada dia mais. Hoje já são 416 quilômetros entre ciclovias e ciclofaixas. A meta é alcançar 500 quilômetros até 2024. Levando esses dados em conta, a previsão para o ramo de bicicletas é que não só as vendas de bike aumentem até o final do ano, mas também de serviços, seguros, acessórios e vestuário especializado. O cliente, ele normalmente quer a bike, mas ele precisa do capacete, né, de um farol, de uma proteção, né, que ele vai se sentir mais seguro durante o pedal. Em instantes, chuva destrói a estrada no interior do Ceará. E ainda o primeiro registro de peixe-leão no mar de Fortaleza. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação. Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Chegou a hora. Bora viajar? Tá planejando uma viagem para Orlando? Então acessa o nosso site porque lá você fica sabendo de todas as novidades dos parques temáticos. Nosso endereço é colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte e entrevistas exclusivas com a credibilidade do Grupo Cidade de Comunicação. Jornal da Cidade. Comigo, Bianca Saraiva e Alexandre Medeiros. De segunda a sexta, às 7h15 da noite, na TV Cidade. O Grupo Cidade está em todas as plataformas, está em todo lugar. Está na TV, na rádio, no computador e na palma da sua mão. Somos Cidade, somos muito mais você. Somos o seu bairro, chamado a voz no rádio. Somos emoção, informação, televisão. Somos toda hora um clique, um like, nossa história em cada transmissão. Em todas as telas da cidade, muito mais variedade, mundo possibilidade, hub comunicação.
Somos o maior hub de comunicação do estado. Somos cidade. Somos muito mais. Chegou a hora. Bora viajar? Tá planejando uma viagem para Orlando? Então acessa o nosso site porque lá você fica sabendo de todas as novidades dos parques temáticos. Nosso endereço é colunaboraviajar.com.br. As últimas notícias dos principais campeonatos com times cearenses. Os principais destaques da rodada do fim de semana. E é claro, resenha esportiva com análise e opinião que você já conhece. Todo domingo a gente veste a camisa também na sua TV. É o Camisa 8 chegando junto na programação da TV Cidade. Camisa 8, todo domingo 9h30 da manhã, aqui na TV Cidade. Liga no 8.1 e vem com a gente. Na volta para casa, a gente te atualiza com as principais informações do dia. Política, economia, esporte. Um homem foi morto a socos em Assaré, no Cariri, durante o fim de semana. Hugo de Leon, boa noite. Olá, boa noite, Bianca, Alexandre, boa noite para todo mundo. As cenas de agressão foram registradas em uma praça no centro de Assaré, em plena luz do dia. A vítima, identificada como Cícero Romão Batista, de 36 anos de idade. O homem foi espancado com vários socos, a maior parte na cabeça. Um detalhe, enquanto ele era agredido, algumas pessoas que estavam próximas apenas assistiam à agressão e no primeiro momento ninguém prestou socorro. O suspeito foi preso pouco tempo depois pela polícia militar após deixar o local do crime. O Felipe Rodrigues Fernandes, de 30 anos, que já tinha passagem pela polícia. De acordo com as informações colhidas no local, o crime foi motivado por uma discussão banal durante uma bebedeira. O homem foi preso em flagrante, autuado por homicídio qualificado e deve responder na justiça pelo crime. Hugo de Leon, para o Jornal da Cidade. Obrigada, Hugo. Um menino de 2 anos ficou horas perdido na mata fechada da zona rural de Maranguape, aqui na região metropolitana de Fortaleza. E de acordo com os bombeiros, ele caminhou 2 quilômetros até ser encontrado. Ô Mônica, volta aqui para o nosso ao vivo. Quem resgatou essa criança foram os moradores, né? Como é que ele está agora? Exatamente, Bianca. Agora ele está bem melhor, já teve cuidados médicos e quem encontrou numa comunidade vizinha lá em Maranguape foram 2 motoqueiros, porque essa criança morava numa comunidade chamada Riacho Verde. A mãe estava fazendo as atividades do lar dentro de casa quando a criança estava brincando do lado de fora com um cachorro. A mãe se deu conta de que fazia um bom tempo que a criança estava ali e começou a chamar pelo nome do menino. Mas ele já não respondia mais. Foi quando ela acionou os moradores por volta de 11h30 da manhã e 1h30 o corpo de bombeiros foi acionado. Esses 2 motoqueiros encontraram a criança cerca de 2,5 km longe da sua residência, entregaram a uma senhora que fotografou e colocou a foto do menino em um grupo de WhatsApp. Foi só então que a mãe conseguiu localizar essa criança e também o corpo de bombeiros. Ela sofreu, além dos arranhões, insolação e também desidratação, mas agora está bem. Volto com vocês. Obrigado, Mônica. E um vídeo registrado na Praia do Mucuripe mostra o momento em que um adolescente foi apreendido pela polícia após praticar um furto. Só que o adolescente estava no mar e o policial em um helicóptero. A ação foi registrada por testemunhas. O policial pula no mar para capturar o rapaz que tentava fugir. Cercado, o adolescente nadou em direção à praia, onde acabou detido por policiais. Tudo isso foi testemunhado por várias pessoas, já que era domingo e esse é um dos pontos turísticos mais movimentados de Fortaleza. Há 4 dias, o Ceará registra chuva em boa parte do território e algumas cidades com volumes acima dos 100 milímetros. É o melhor início de novembro das últimas décadas, segundo a FUNSEMI. Em Morada Nova, caíram 147,4 milímetros, Piquet Carneiro aparece logo em seguida com 124 e Quixadá marcou 94 milímetros. Em Aiuaba, na região dos Inhamuns, uma estrada que passa por um rio foi destruída pela correnteza.
Essa via liga a localidade Lagoa das Vieiras à CE 284. Também há registros de casas alagadas e animais mortos por causa das fortes chuvas do último fim de semana. E no primeiro fim de semana de novembro, o Corpo de Bombeiros realizou 11 resgates de banhistas na Praia do Futuro, em Fortaleza. Foram 10 afogamentos, sendo 6 cearenses e 4 turistas. Ainda na Praia do Futuro, um turista coreano teve uma grave hemorragia após pisar em um peixe bagre. Ele recebeu os primeiros socorros de guarda-vidas e foi encaminhado ao hospital. Entre janeiro e outubro de 2022, o Corpo de Bombeiros resgatou 501 vítimas de afogamento em todo o estado. E um peixe-leão foi avistado pela primeira vez no mar de Fortaleza, a 16 quilômetros da orla, em um local bem conhecido por mergulhadores. A espécie é um risco para o meio ambiente e também para seres humanos, segundo os especialistas. O perigo ronda o mar de Fortaleza. O peixe-leão é altamente venenoso e apresenta riscos ao ecossistema e aos seres humanos. As imagens são de um instrutor de mergulho e foram gravadas no Parque Marinho da Pedra da Risca do Meio, a 20 metros de profundidade e a apenas 16 quilômetros da costa de Fortaleza. O local é uma unidade de conservação com recifes e costuma ser frequentado por mergulhadores. Ela é uma espécie invasora aqui em águas brasileiras, né? Ela é carnívora, ela tem um potencial, uma facilidade de se reproduzir muito grande e pelo fato de ela não ter um predador natural aqui no nosso litoral brasileiro, ela a possibilidade de desequilibrar a biota marinha por onde ela passa. Antes da última sexta-feira, outros peixes-leão foram localizados no litoral do Ceará há 5 meses mais longe da costa, o que faz com que, desta vez, mergulhadores e pesquisadores fiquem em alerta. O alerta é justamente prioritário para esse público, né, os mergulhadores que frequentam o parque, de não tocar, né, de evitar justamente a aproximação com o peixe para evitar qualquer tipo de lesão no mergulhador. É interessante observar que não é uma espécie que preocupa para os banhistas em Fortaleza, porque, como eu falei, o parque ele se localiza relativamente distante da nossa capital, em águas profundas. Em abril deste ano, um pescador sofreu um acidente envolvendo um peixe-leão na praia de Bitupitá, em Barroquinha, no interior do estado. Ele pisou no animal e, por isso, teve dores e convulsões. Uma pessoa que, porventura, se depare com um peixe-leão, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, a SEMA, ela já possui um protocolo no qual ela providencia, né, justamente a retirada dessa espécie para que possa ser encaminhada para os espaços de pesquisa, né, no caso na própria Universidade Federal do Ceará. Até o momento não há registros de feridos em decorrência da presença do peixe-leão na costa de Fortaleza. A anemia falciforme é uma doença pouco conhecida, mas hoje cerca de 400 cearenses são tratados para esse problema que não tem cura. Rogério tem 42 anos. Desde que nasceu, faz tratamento para a anemia falciforme. Ele foi diagnosticado já no teste do pezinho. Desde o tempo de eu criança, venho me tratando e está passando por isso aqui, pelo processo de tratamento de saúde, que é o resto da vida, infelizmente, né? Uma doença relacionada ao sangue, a falciforme tem 2 tipos. A anemia, que pode causar problemas de saúde mais graves, e o traço, que são os portadores do gene. É um paciente que libera mais substância inflamatória, então tem um processo inflamatório. Tudo isso vai acarretando lesões em vários órgãos. A cada 1.200 nascimentos, um tem anemia falciforme, segundo o Ministério da Saúde. No Ceará, cerca de 400 pessoas fazem tratamento no Centro de Hematologia e Hemoterapia. A doença pode atingir pessoas brancas, indígenas e amarelas, mas é observada em 8% da população negra. Fernanda explica quais são os sintomas. O paciente pode ter anemia e lesões justamente por essas obstruções dos vasos. Então, é um paciente que sente muita dor, crises de dor difusa, dor nos ossos, né? A gente chama de crises de dor óssea. Pode ter lesão renal, tá certo? Pode ter lesão oftalmológica, lesão na retina, né? Então dificuldade de enxergar. Diagnosticada por meio do teste do pezinho ou pelo exame de sangue em adultos, a anemia falciforme não tem cura. O paciente deve fazer o tratamento permanente para ter uma melhor qualidade de vida, diminuindo as chances de crise de dores ou complicações da doença.
Rogério vem 4 vezes por ano ao Hemóce para fazer o tratamento da doença e não pode deixar de vir. De 3 em 3 meses eu estou vindo, 4 vezes por ano, tem que vir se tratar para ter melhora de saúde, né? O JC termina aqui. Uma boa noite para você. Boa noite para você e até amanhã.